Nós estamos agradecidos a Deus por estarmos neste dia, nesta noite, parado um pouquinho, parando para tratar esse assunto, que ele é de uma importância, um assunto relevante, um assunto assim que palpita o nosso coração quando entramos, quando falamos sobre o discernimento do Espírito, discernimento do Espírito. Essa é a temática textual dessa 11ª live, o processo do engano. O foco, o dom do discernimento tem essa missão, rastrear, encontrar, identificar, descobrir, trazer à tona toda e qualquer coisa que não proceda da verdade. O dom de discernimento. Por isso que estamos trabalhando com essa imagem aí nas redes sociais. O processo do engano é o foco do discernimento. Para tanto, nós vamos usar como texto base do nosso debate, da nossa discussão saudável, Epístola de João, primeira Epístola de João, de João, capítulo 4, versículo 1, capítulo 1 e o capítulo de número 4, 1 João, sua epístola, capítulo de número 4 e versículo de número 1. Nós vamos usar como texto base para as nossas, para o assunto que vamos tratar dentro desse período que o Senhor está nos concedendo. Eu quero pedir aos irmãos que podem estar chegando, vão chegar aí para ficar um pouquinho, participar, ouvir, interagir, e você entrasse nessa live e contribuísse compartilhando ela, manifestando também a sua saudação, porque é muito agradável, é prazeroso elucidar aqui, escrever, destacar o nome dos irmãos. Isto é prazeroso. E também pedir a todos os nossos irmãos que participam e vão participar desta live durante esse período ao vivo, ou na madrugada, ou durante o dia, ou você que vai em algum momento, há pessoas que buscam um momento mais tranquilo, para um melhor aproveitamento, centralizar mais a sua concentração, que você faça o seu comentário, que você participe, contando aí um testemunho, falando, dentro desse tema, qual é a sua experiência dentro desse tema, o dom do discernimento, E vamos então passar a ler João, 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Você que está chegando aí e está aí se ajustando, se arrumando para participar conosco, você deixa a sua saudação, e nós queremos por aqui interagir com os irmãos. Já está chegando aqui uma quantidade de irmãos, glória a Deus por isso. Você que pode, irmão, já compartilhe esse vídeo. Eu sempre tenho tocado nesse assunto. Algumas coisas você quer explicar
e lhe falta uma certa habilidade, lhe falta uma palavra, quem sabe, adequada, né? E aí, de repente, você se depara com um assunto que você vai lembrar e dizer, poxa, eu estava falando sobre esse assunto esses dias, eu estava pensando sobre isso, eu estava em dúvida acerca disso, e aí você pode estar ajudando alguém, se autoajudar, né? E contribuir para a edificação da vida das pessoas. Eu quero aqui parar um pouquinho aqui para recepcionar os irmãos e as irmãs que já estão participando dessa live. Irmã Luciana Pontes, irmão Marcos Silva, talvez aí irmão Juliano está também recepcionando tudo isso. Se você puder dizer da onde você é, uma alegria recebê-los. Amém? Irmã Luciana, o irmão Marcos Silva, aqui sendo repetitivo, evangelista Gilmar, né, nosso evangelista, nosso cabeleireiro, né, um nome muito forte aqui no nosso bairro, aqui na Agrochá, é um homem conhecido, um homem de caráter, um pai de família, um exímio, excelente profissional. Missionária Cidália da Sede, que bom, graças a Deus, saudade já da irmã Cidália, que por motivos, né, de tratamentos aí, se ausenta um pouco, mas sempre mantendo esta ética de informando, é um exemplo de missionária. Irmão Orlando também, que bom ter irmã Orlando aí de volta na nossa live. Irmã Ângela, do distrito de Rio Preto, que bom, da distrital de Rio Preto. Irmãos, contribua aí com essa live, compartilhe ela, né? As pessoas estão perguntando, pastor, como que pode? Não estou pouco tempo, tanto compartilhamento. É que, do jeito que eu peço, né? Por favor, encarecidamente, né? Esta, acredito que é uma das coisas e um pedido que vai ao encontro de pessoas empáticas, né? Pessoas que não concorrem no reino e também entendem que participam para contribuir, participam para ser um canal de bênção. Quando você compartilha uma live desta natureza, ela não é uma live que tem, né, essa performance, né, de outros, dos nossos irmãos, né, sendo de novo repetitivo, os dons, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Então, graças a Deus que Deus usa esses irmãos tremendamente na área profética, na área da revelação, na área da ministração de cura, e está aqui hoje assumindo uma posição aqui nas redes sociais, esse servo que fala convosco, que tem algo a oferecer, que não é talvez o que você gostaria, mas tenho certeza que é o que você necessita. Vamos então para a leitura da palavra de Deus. 1 João, você que está chegando aí, 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E aí nós temos o segmento desse assunto, da pauta desse assunto que João está tratando com os nossos irmãos, com a igreja da Ásia, né? Que já estava no primeiro século, a igreja já estava sofrendo os ataques do espírito de engano, do espírito da mentira,
ou da meia-verdade. Tem meia-verdade? Já vou explicar para você agora, né? Então, João apresenta aos nossos irmãos um elemento vital, fundamental para toda e qualquer pessoa que quer minimizar os impactos negativos na sua vida e ser mínimo assertivos nas suas decisões. E o que ele apresenta? O dom do discernimento. Na carta de Paulo, quando fala sobre os dons, Paulo então, ele anuncia ali, ele fala deste dom, desta capacidade espiritual de discernir os espíritos. Os irmãos que estão chegando, sendo aqui prospectando, né? Compartilhe, né? Eu tenho certeza que esse assunto você já ouviu, ele já foi comentado, mas eu acredito que desta forma, cada um tem a sua forma de explanação. Eu acredito que pela nossa limitação na nossa capacidade, é possível também que de uma forma mais simples você entenda o assunto, possa compreender melhor. Já iniciei dizendo que João está trazendo aí aos nossos irmãos do primeiro século da Igreja da Ásia uma orientação acerca da movimentação do espírito de engano que já estava operando naquela época. Claro que João está falando aqui do ministério do anticristo, né? Do anticristo. Não que isto não seja algo que eu não quero colocar aqui o que eu pretendo desenvolver como se o ministério do anticristo fosse algo de menos valor. E é por isso que eu me pronuncio com essa expressão. João está falando do ministério do anticristo, né? E eu quero destacar, desenvolver com vocês sobre as operações, né? Que ocorrem dentro das nossas relações, principalmente dentro do convívio religioso, dentro do convívio igreja. Porque João já, com discernimento, João já diz aqui, olha, todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Não é de Deus. Então, é um discernimento que podemos aqui já destacar, fica dentro da nossa capacidade intelectual, né? Fica dentro da nossa capacidade de raciocínio, né? Então, alguém que chega dizendo que Jesus Cristo não veio em carne, que não veio através do nascimento virginal, enfim, você logo neutraliza, refuta, não aceita, porque você sabe que ali existe uma intenção de alguém, que esta é a missão do anticristo, né? Ocupar, e isto vai acontecer no cenário mundial, onde o anticristo, por um tempo, ele vai se passar pelo próprio Cristo, enganará a muitos. Porém, esse é um outro assunto, e eu quero voltar aqui a destacar sobre as operações do Espírito no meio da igreja, no seu relacionamento, e João fala algo que também está dentro dessas operações, né? Dizendo, amados, não creais em todo espírito. Pastor Joelson, da Igreja Sede, a irmã Misanei, a irmã Giovana da Sede, a mãe de Natan, a irmã Alzira da Igreja Sede, estão acompanhando, interagindo. Deus abençoe, amados.
já deu a sua contribuição? Pega o dedinho aí, ó, compartilha, vai lá, compartilha no grupo, compartilha com o irmão, manda esta live para alguém. Vamos retomar o assunto. João inicia dizendo: eu quero fazer uso da gramática. Primeiro, eu já quero desmistificar aqui algo que deixa o dom de discernimento. Já vou explicar o que é o dom do discernimento, né? Esta capacidade, esta compreensão clara, nítida, cristalizada, de você entender, de compreender o que você escuta, a capacidade de você entender de forma adequada, seja a mentira ou a verdade, ou a meia mentira ou a meia verdade. Quando você entende a necessidade de tomar posse desse dom, você lucra. Você tem, esse dom te dá a você esta condição, esta clareza para você compreender o que você ouve, o que você escuta, o que você, mesmo que você não esteja ouvindo, né? Mas nem toda mensagem chega de forma verbalizada. Tem mensagem que chega de forma subliminar, chega de forma silenciosa, mas quem tem este dom tem a capacidade de compreender e de julgar de forma correta, sem cometer erros, a origem, de onde, né, vem, qual é a fonte que está transmitindo a informação e a situação. O dom de discernimento te dá essa capacidade para você não discernir apenas a origem daquilo que você está ouvindo, mas também te capacita de como você deve agir dentro de uma determinada situação. Notou que eu falei duas coisas? Primeiro, eu falei que o discernimento, o dom do discernimento, ele capacita a compreender, a entender, sem julgamento temerário, o que você acabou de ouvir, ou o que você está vendo, ou o que você está percebendo. Você não fica naquela dúvida, naquela tensão, não, você tem clareza. A outra coisa que o dom do discernimento vai lhe conferir é a capacidade de você interagir dentro de uma situação, ou seja, em palavras simples, você não vai ficar perdido, né? Você não vai ficar descontrolado, você não vai entrar em desespero, preocupado sim, mas o que leva a pessoa dentro de uma situação, dentro do momento difícil ao desespero, é a pessoa não saber o que fazer, a pessoa fica perdido. Isto também não significa que você não precisa de outras pessoas, porque justamente o dom do discernimento, ele se apresenta com essa característica. Você mesmo compreendendo, em uma situação que você não está conseguindo, por conta do que está acontecendo, pelos impactos do que está acontecendo, isso te abalar, é possível que outra pessoa se apresente na situação, conversando com você, orientando você, porém, em todo o tempo, todo o discernimento também vai te dar essa capacidade, essa clareza de você entender se o que você está ouvindo realmente procede, e se procede de onde que vem, né? E realmente entender e te dar essa capacidade de esclarecedora de você tomar uma decisão certa.
João diz primeiro, não creais em todo espírito. Primeiro, quando João diz amados, por que eu não fui lá em Coríntios 12? Porque lá já entra direto nos dons. E eu estou aqui falando de 1 João capítulo 4, versículo 1, porque eu gostaria de elucidar com vocês esse texto. Primeiro ele diz amados. Não é só uma expressão de uma pessoa carinhosa, de uma pessoa amorosa. Quando ele fala amados, João está se referindo a todo o corpo de Cristo espalhado nessa terra. Eu abaixei a cabeça aqui, irmãos, que está chegando muita gente aqui, irmão de Carlinhos da Igreja 7, a irmã Letícia Ferreira, da Distrital do Piracatu, irmã Elaine sempre participa conosco, né? Eliane, né? Elane, desculpa, eu estou aqui com meu professor de português, invitando que eu esteja deturpando o nome de vocês, me perdoe. Também estão chegando, meus irmãos, encarecidamente rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, façam um compartilhamento, se possível faça 2, se possível faça 3, se possível faça tanto que o seu coração assim lhe indicar. Bom, meus amados, primeiro ele diz amados, ele está se dirigindo a todo o povo de Deus. Por que eu estou dando valor a essa expressão amados? Porque o dom do discernimento, pastor Joel que está aí, pastor Joelson, os pastores que estão chegando, participe comigo, me ajude nesta live. Eu acredito que os senhores e as nossas irmãs que estão ouvindo, nossas missionárias que estão nos acompanhando, já ouviram algum comentário acerca do dom do discernimento, como se ele fosse um dom exclusivo a um grupo de pessoas. Por favor, irmão, se você entendeu a minha colocação, mande uma mensagem aqui que o irmão Juliano ele vai dar o feedback aqui, vai me informar. Você já ouviu isto? Que o dom do discernimento ele está reservado a um grupo de pessoas, ou o dom do discernimento é algo reservado para os super crentes, né? Aqueles que oram, aqueles que buscam. Claro que quem busca vai sempre ter mais, quem ora sempre vai ter mais. É a mesma coisa de quem estuda. Quem lê, quem estuda, com certeza terá mais oportunidade, né? Quem acha que já sabe tudo e não precisa estudar mais, pode ter oportunidade, mas vai ser mais limitado essa oportunidade. Mas você deve ter ouvido isso. Quais dos irmãos que estão me ouvindo que pode dar o seu parecer? Que o dom do discernimento é dado para um grupo de pessoas. Então, perceba como isto fica difícil. Se esse dom do discernimento for apenas algo exclusivo, específico, para um grupo de pessoas, amados, no Brasil, nós somos aí 200 milhões de pessoas, irmão Juliano. Não consegue compreender isso? No meio de 200 milhões, apenas 50 milhões de pessoas com o dom do discernimento. Você consegue entender o impacto dessa interpretação? Poxa, famílias diferentes uma da outra, pessoas todo dia negociando, indo e vindo, pessoas todo dia avaliando, porque isso é um direito do ser humano, buscar não só o que é bom, mas o que é melhor para si, melhor para sua família, tomando decisões de mudar de empresa, mudar de cidade, tomando decisões acerca do que houve, acerca da situação que está percebendo. Então, se esse dom for exclusivo para um grupo de pessoas, está explicado então por que tantos problemas dentro da esfera religiosa. Pessoas frustradas,
pessoas revoltadas. Isso não vai diminuir Deus em nada, mas isto muito nos choca quando nos deparamos com pessoas que dizem: pastor, eu fui enganado, entendeu? Enquanto eu podia, eu fui assessorado, né? Hoje eu estava ouvindo logo de manhã na Jovem Pan, né? Não estou fazendo comercial aqui não, até porque eles nem precisam disso, mas acompanhando um bom jornal, e aí na CPI, porque a CPI ela quer saber se a cloroquina ela realmente tem eficácia contra a Covid-19. Agora, os milhões e os bilhões que foram enviados para os estados e municípios, né? A CPI não está nem interessada, né? Eles querem encontrar o pai da criança, né? Que apresentou aí esse remédio como uma proposta, né? Preventiva para esta crise da Covid-19. Bom, voltando aqui, é para falar que durante aquela sessão, o filho do Bolsonaro disse assim: olha, por que você não chama o pastor Silas Malafaia para, se vocês acham que o meu pai recebe um conselho, que é o presidente Jair Bolsonaro, então ele deixou claro que Silas Malafaia é um dos seus conselheiros. Bom, então você entenda que não é só o presidente que busca conselho, você busca conselho, fala com a sua esposa, fala com o seu marido, fala com o seu colega, você ouve as informações, agora mesmo você está ouvindo, você liga um programa de rádio, você liga a TV, você busca, porque o ser humano está em busca de uma resposta. O ser humano, ele amanhece e anoitece em busca de uma resposta. Não, pastor, eu não sou assim. É tudo isso que eu falei mais um pouco, que quando você não tem resposta, você manifesta um sentimento de frustração, você fica estragado por dentro, porque você quer entender alguma coisa e não consegue entender por si mesmo, mas também não quer perguntar, não quer recorrer os bancos, né, de dados, de informação, e aí você fica frustrado, porque você quer uma resposta. O filho quer a resposta se vai fazer a faculdade ou não, mudo de cidade ou não, compro ou não compro, vendo ou não vendo, faço ou não faço, é de Deus ou não é. Então, João diz que o discernimento, ele na verdade, Paulo e João estão dentro da mesma linha de raciocínio. A mesma linha de raciocínio. O dom de discernimento, João apresenta aqui um chamado. Quando ele diz amados, é um chamado, é uma convocação. João está se dirigindo a todos os cristãos da época do primeiro século e para os nossos dias, dizendo: amados, não creais em todos os espíritos. João, ele vai para a segunda palavra que eu acabei de dizer, dizendo: não creais. Primeiro ele diz não creais, né? Note então que nós temos aqui João apresenta um posicionamento negativo quando ele diz não creais. João não está aprovando, o apóstolo João não está aprovando, o apóstolo João está dizendo para a igreja do primeiro século, e é o Espírito Santo que está impulsionando o apóstolo João, dizendo: vocês não devem crer em todo o Espírito. Vocês não devem simplesmente julgar o que ouve, o que sente, simplesmente sendo unicamente, exclusivamente Deus falando com você. Não creais,
não criais a todo espírito. Não criais a todo. Por quê? Tem várias fontes, tem várias origens de informação. O próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha, não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E quando ele diz não criais a todo o Espírito, João está reconhecendo que existe informações, que existe revelações, que existe manifestações que elas se apresentam com uma aparência de verdade, mas é mentira. Que se apresentam de forma maquiada. Eles não declaram a verdadeira intenção. A palavra que não criais em todo espírito também está, pode ver que ela está em minúsculo, está relacionado à intenção, né? Por trás de uma orientação, por trás de uma ordem que você está ouvindo: olha, faça isso, faça aquilo, largue disto, tome essa decisão. Existe uma intenção. E João, o apóstolo João, trata isto com muita seriedade. Eu acabei de dizer que o dom do discernimento, amados, é vital. Se o pregador não tiver discernimento, a sua carreira será curta. Se a cantora, se o próprio profeta, aquele que tem o dom da profecia, tem o profeta que tem o dom do ministério, aquele que ensina, aquele que prega, se o pastor, se o diácono, se o evangelista, se o gerente de banco, se o segurança, se a professora, enfim, gente, todo e qualquer cristão, eu estou falando principalmente dentro da área cristã, porque quando temos a expressão, amados, não criais a todo espírito, é justamente dentro desse impulso espiritual. E nós, em busca de resposta, no hino que escutamos, né, naquilo que ouvimos, na pregação, né, enfim, nós estamos em busca de uma resposta. Sempre alguma coisa não nos deixa, em alguma área da nossa vida, não estamos tanto confortáveis assim. E é nesse momento que somos abordados, né, com mensagens, com confirmações, propriamente dito, não só informações externa, de fora para dentro, mas interna, né? Quando você tem um sonho, né? Você tem um sonho, e quando lhe falta esse discernimento, normalmente você pega um sonho de forma literal. Você imagina quando o faraó contou aquele sonho para José: 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Meu Deus do céu, né? A ausência do discernimento impediu de Faraó compreender a realidade, a essência daquele sonho. Mas o dom do discernimento na vida de José não trouxe só a clareza, não trouxe só o esclarecimento adequado daquele sonho, mas impediu do Egito entrar em colapso econômico. Deu para você compreender a profundidade do discernimento, do dom do discernimento? Deus pode estar te dando uma resposta através do sonho, como também as perturbações do dia pode provocar, trazer imagem ao nosso subconsciente que nada mais é do que uma perturbação do dia.
Mas demônios também pode, como oportunista que invadir essas imagens e se manifestar. Então aí, às vezes, sem discernimento, nós ficamos falando algo de forma muito literal, né? Desculpa aqui, de forma literal. Você sonha com uma pessoa e às vezes comete dois erros, né? Sem discernimento, acha que é aquilo que viu, e o segundo erro é prospectar, né? Fazer isto se tornar claro a todo mundo, quando na verdade o que você está falando está totalmente fora de contexto, porque lhe falta o discernimento. Eu gostaria aí de ter a presença dos irmãos. Está chegando uma gente aí, irmão? Meu Deus, que bênção! Irmão Gilson Freitas, irmã Renata, irmã Shirley Ribeiro, missionária Aline da congregação Carapiranga, né? Não sei se é ela que é o pastor João, né? Mas olha, meus amados, Deus abençoe, faça o seu compartilhamento, né? O dom de discernimento. Então, quando João diz assim, não creais em todo espírito, não pense você que os espíritos aparecem com aquela boca torta, deformada. Vou te pegar. Não. A Bíblia diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Viu? Se você não tiver um discernimento, você pode estar colocando uma Dalila dentro da sua casa, que vai pegar o seu marido. Você pode estar colocando o Ricardão dentro da sua casa, sem achar que ele é o cara. É duro o que eu falei, né? Pesado que eu falei agora. Mas a falta de discernimento. Você já ouviu aquelas conversas assim? Que a própria amiga, de tanto ouvir o mal do suposto marido, acabou ficando com ele. E você achou que era sua amiga? Hein? Você fala tanto da sua esposa, comenta tanto, porque é meu amigo, é meu amigo, lhe falta discernimento. Não estou dizendo que não seja amigos, mas em algum momento, amigos pode deixar de ser amigos. Amém, gente? Em algum momento, uma amizade sincera, verdadeira, ela deixa de ser sincera. Iniciou sincera, mas deixou de ser sincero no meio do caminho, e você, sem discernimento, não percebeu a alteração nesse relacionamento. Sem perceber, você não entendeu a intenção das pessoas, você não está entendendo a intenção desta valorização ou desse desprezo. Estou usando aqui, né, as duas situações, porque lhe falta discernimento. O discernimento, ele é algo que vai além daquilo que você vê. Os 5 sentidos dos homens. Eu estou sentindo essa mesa aqui. Isso aqui é tato, olfato, o cheiro, o ouvido. Você está me ouvindo, entendeu? São os 5 sentidos, né, que nos dão capacidade de perceber, que nos dão capacidade de identificar cores, cheiros, textura, né? Nos dão capacidade de perceber e analisar, e dentro deste análise dá o veredito, dá o julgamento do que nós estamos cheirando, do que nós estamos tocando, do que nós estamos ouvindo, se é uma música, se é um grito, se é um choro. Isso é um discernimento. É uma capacidade natural que Deus deu ao ser humano. Mas quando falamos de discernimento do Espírito, estamos falando de algo que os olhos não vê. E quando eu digo que o diabo se transforma em anjo de luz, e quando eu falo anjo de luz, não entenda que eu estou falando
daquela explosão cósmica, né? De um demônio que explode. Não, eu estou falando da inteligência. Quando a Bíblia se apresenta a ação do diabo contra os seres humanos, ele está falando da sua inteligência, da sua sagacidade, sabe? O diabo se apresenta de forma camuflada, oculta a sua verdadeira intenção, e de uma forma estratégica, com mentira, com engano, algumas vezes verdade e mentira, para me confundir, para te confundir. E é nesse momento que o discernimento entra, porque o discernimento espiritual é para que você sinta aquilo que a sua mão não pode sentir. Glória a Deus. O discernimento espiritual é para você olhar muito mais além das aparências. O discernimento espiritual permite você identificar as pessoas não pela aparência, mas Jesus Cristo disse: pelo fruto se conhece a árvore. Claro que você sabe que se tem goiaba é pé de goiaba, se é mexerica é pé de mexerica, seja ela legítima ou enxertada. Mas Jesus está falando do sabor. Jesus está falando do gosto que aquela goiaba tem, do gosto que aquela fruta tem, e isto é paladar espiritual. Glória a Deus. Eu acredito que você já se deparou com uma mulher que você acha que ela é ciumenta. Não é, não. Pode ser sim que ela está um pouco se sentindo mal por alguma situação, o seu autoestima está abalado, mas com discernimento ela avisa o marido com discernimento avisa a esposa, o filho com discernimento também aconselha o pai. A falta do discernimento afeta a nossa vida de forma destrutiva. Então, quando ele diz não creais a todo o espírito, porque tem. E este não está no imperativo. Agora, isto não significa, é preciso também aqui apresentar. Está chegando também, nossos irmãos que estão chegando aqui, quero pedir aos irmãos que compartilhem, meus amados. Daqui a pouco o irmão Juliano vai me informar aí quantos compartilhamentos, e eu gostaria muito que você cooperasse, contribua, me dê essa oferta, viu? Você não está só atendendo o meu pedido, você está levando mais à frente um assunto que algumas pessoas gostaria de nem estar ouvindo, gostaria de nem estar ouvindo, estamos com 162 compartilhamentos para a honra e a glória de Jesus. Vamos chegar a 200 se você colocar aí se colocar como instrumento de Deus. Irmã Elisete da congregação de Carapiranga, irmã Deise Muniz, Deus abençoe, meus amados. Nós estamos falando sobre discernimento. Não creais a todo espírito, a todo. E quando ele diz não, eu parei para destacar aqui os irmãos que estão chegando, prestigiar os irmãos que estão nos acompanhando. Quando ele diz não creais, ele também não está dizendo duvide de tudo, descreia de tudo. Existe um outro extremo muito perigoso, e ontem até o diácono Juliano, ele falava um pouco sobre isso, E um dos nossos alunos, eles destacaram, Quando, eu quero aqui, para a honra e glória de Jesus, quando alguém foi orientado para que mudasse uma decisão que já tinha tomado, essa pessoa, ela desprezou esse conselho, Essa pessoa, ela não levou em consideração, e ela de uma forma extrema julgou que aquilo era da carne.
E se em algum momento achou até que a pessoa estava delirando, né? Porque como falar algo totalmente contrário a uma escala de processo onde as coisas já estavam avançadas e aquela orientação pedia para aquela pessoa voltar e tomar uma outra decisão. Acabou que a pessoa não ouviu e hoje sofre as consequências, porque é esses dois extremos. Há pessoas que creem em tudo. Se tiver o nome de Deus no meio, acabou. Ninguém quer saber, ninguém naquele momento busca dentro de si esta capacidade sobrenatural, essa capacidade espiritual. Por que eu falo capacidade sobrenatural? Porque eu não estou falando de um discernimento ordinário, de um discernimento trivial. Meu Deus, você vai passar, alguém diz para você, passe aí nesta avenida movimentada. Para aí, você vai fazer uso do raciocínio, rapaz. Está entendendo? O professor coloca lá apresenta uma aula de matemática e você precisa desenvolver uma equação para chegar a um resultado. Você vai usar a lógica. É um discernimento, mas é um discernimento lógico que vai fazer, a cada passo você vai compreendendo e executando de forma correta todo aquele processo, você vai chegar a um resultado. Quando eu falo discernimento espiritual, discernimento sobrenatural, eu estou falando daquilo que não é superficial. Estou falando daquilo que está por trás dessa aparência. Eu estou falando daquilo que está por quem é que está falando? Lembra de Jesus? Ele repreende não os seus discípulos, mas ele diz: para trás de mim, Satanás. Lembra do apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo 16? Olha, esses que estão passando por aqui são homens de Deus, eles estão pregando sobre salvação. O diabo está mentindo? Claro que não está mentindo, mas o maior perigo, e é aí que eu volto a me prender nesta palavra, o dom do discernimento é necessário, é vital. A turma quer pregar, a turma quer revelar, todo mundo quer ter o mesmo dom, todo mundo quer cantar, todo mundo quer fazer. Agora, o dom que todos deviam ter, a maioria não quer. O dom do discernimento, ele é um chamado, é uma convocação. Aleluia, aleluia. O dom de discernimento já tem que estar na criança quando nasce, ao mais antigo da face dessa terra. Amém? Por que eu estou falando de discernimento espiritual, sobrenatural? Porque é como interpretar só pelos sentidos humanos a intenção de quem está falando ou quem está usando a pessoa que está no curso da fala. E volto a retomar, não esqueci não, Atos 16, quando aquele espírito de adivinhação daquela moça, andando atrás de Paulo e Silas, esses são servos de Deus, eles pregam a salvação. Aparentemente ela estava falando algo que sincronizava, que se ajustava, que coadunava com aquilo que Paulo e Silas estavam falando, porém era uma verdade e uma meia-verdade. Era verdade a expressão. Olha para cá, gente. Vem aqui. Tá bom? Aqui é a sala onde nós, de forma didática, pedagógica, teológica, sem perder a graça do Espírito Santo, a nossa intenção é elucidar, esclarecer a palavra de Deus para você. Como que eu gostaria que você não saísse, né? Eu gostaria que você não se sentisse ameaçado.
Até porque se você está se sentindo assim, pode ser um sintoma de discernimento. E você precisa entender que o discernimento é algo necessário. O discernimento é algo vital. Porque Paulo e Silas, é verdade o que ele dizia, mas quem estava falando? Quem estava usando a boca daquela moça? E outra, por que o espírito de adivinhação estava tão interessado, trazer a Paulo e Silas um reconhecimento do que eles eram e da mensagem que eles estavam pregando? Porque ele queria ficar ali, ele queria permanecer ali em Filipos. Mas Paulo e Silas, Paulo com discernimento, se dirigiu à moça, mas não afrontando a moça, e expulsou o espírito de demônio da vida daquela moça. Discernimento. Por que discernimento sobrenatural? Porque ele vai trazer a clareza daquilo que está oculto a você, daquilo que você, chega perto, mas aí você não consegue entender, as peças não se encaixam, e você fica naquele conflito, parece, E o dom do discernimento, se você entender que o dom do discernimento é para você, se você entender que o dom do discernimento está à sua disposição, o espírito do engano, o espírito da mentira, ele vai se apresentar, mas ele não vai ter mais sucesso sobre a sua vida, porque o discernimento ele fará você compreender, e o discernimento espiritual ele dará capacidade para as suas faculdades mentais entender como fazer, quando fazer e o que você deve fazer para chegar nos seus objetivos. Não criais em todo espírito, então você precisa, ter cuidado. Há pessoas que, nós falamos na live passada sobre blasfêmia, E claro, isso parte de quem tem conhecimento, que não pode ficar em ignorância. Porém, não criais, é que você precisa então, é somente o dom do discernimento. Olha gente, deixa eu falar aqui, quando a palavra diz não criais, não é condenar. A palavra julgar aqui é a habilidade que um juiz arbitrário usa. É a habilidade que um juiz usa quando ele traz à tona todos os fatos, quando ele elucida todas as situações, e depois de identificar das partes envolvidas os fatos, ele então parte para uma decisão, uma condenação, ou absolve, ou condena. Então perceba que ele vai fazer uso de um levantamento. Ele não pode simplesmente olhar para a cara de que ele não gosta e dizer, não, isso aqui é bandido, isso aqui é inocente. Não, ele vai tomar essa decisão em cima de fatos, em cima de provas, contraprovas. E o discernimento do Espírito, ele não é um dom que se manifesta desonrando as pessoas, dizendo, não, isso aí é do diabo, isso aí é da carne, não, isso aí é de Deus. Não, o dom de discernimento ele vai se apresentar com critérios. Primeiro, você vai ter, o discernimento faz você entender não só o que você ouve, não é um discernimento só para aquilo que você ouve, é um discernimento também para você entender o que está dentro, qual é o conteúdo daquilo que você ouve. Por quê? Você não sabe o futuro, mas normalmente hoje nós estamos vivendo no mundo da informação.
Hoje, o acesso às informações, elas dependem apenas de um clique. Meu mundo não era assim. Nos meus 10 anos só tinha uma professora, um professor e um livro. Agora não, um clique e você sabe como degustar uma carne diferenciada do seu modo específico de fazer. Né? Um clique e você entra dentro de um processo. Você sai do seu mundo e vivencia uma outra realidade. Hoje, os acessos às informações basta um dedo. Clicar. Mas é dentro desse mundo que está o perigo. É dentro desse mundo. É uma meia-verdade com uma maior porção de mentira. Mas para atrair a sua atenção e a minha, essa mentira ela tem que ter algo ainda que significante, né? Aí nesse ingrediente aí tem que ter uma ponta de verdade. Senão você não vai acreditar. Você não é criança, você não vai acreditar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Né? Então, é nesse exato momento que é fundamental o discernimento. Porque muitas vezes você está sendo levado a comprar algo. Tudo bem, eu creio que Deus manda tomarmos decisões, né? Agora, o discernimento não vai apenas empolgar você, sabe? Né? É por isso que tem muitas pessoas dizendo que até alguns, de forma extrema também, dizem, eu não creio mais em nada, eu não creio mais em profeta. Sabe por quê? Se empolgou apenas com a expressão, meu servo, eis que eu estou abrindo uma porta. Só se empolgou com a porta aberta. Agora, da onde você está até a porta aberta, neguinho, tem um processo. E você parou para discernir o processo? É que Deus disse que o meu varão está chegando aí, o seu varão está chegando aí. Tá? Você só ouviu isso. Agora você não ouviu mais nada. O discernimento fará você valorizar também o conteúdo. Você se alegra, ou pode não se alegrar, ou pode o que você acabou de ouvir pode até lhe deixar um tanto preocupado, mas você não vai se atrever em dizer não é do diabo, não é da carne, e também não vai se atrever se você não conhece também a procedência, dizer que é de Deus. Mas o discernimento, ele pode sim, porque o discernimento está vinculado à maturidade, viu gente? Sabe, o dom do discernimento também é muito amplo o assunto. Meu Deus, não, Juliana, o assunto é longo, eu preciso ser resumido aqui, senão vou cansá-los. Mas se vocês se interessarem, a gente volta a tocar nesse assunto, né? Porque o dom do discernimento, ele está, a qualidade desse dom, o aperfeiçoamento desse dom no homem, está atrelado à sua maturidade. Não estou falando de idade, maturidade. O dom do discernimento, ele se torna mais aguçado, ele se torna com mais eficácia, aonde existe também uma plataforma, né, cognitiva, emocional, madura. Porque, querendo ou não, tudo vai passar pelos processos mentais. Então você vai para casa, você ouviu, e aí você fazendo uso, né, aquele dom espiritual, o Espírito Santo trabalhando na sua mente, e você começa então a julgar, e você começa então a levantar os fatos, e é possível, e dependendo da sua maturidade, a resposta pode vir em 5 minutos, dependendo da sua maturidade, pode demorar 15 dias, não importa. O que você não pode ser é precipitado. Respeite o dom do discernimento. Enquanto ele não te declarar, você
para aonde está. Eu, de vez em quando, mãe tem muito isso, né? Eu fico perguntando assim, irmã Giovana, que está nos assistindo, né, irmã Giovana? Como é que a irmã sabe que Natan está com fome se ele ainda não fala? É interessante isso, né? As mães que estão me ouvindo. O pai que não vive com a criança tem uma dificuldade, né? Mas a mãe diz, ele está com fome, e fala para o pai, né? O pai lá... O babão, né? Não é o de Carlinho, não. Né? Estou dizendo os pais que não ficam dentro de casa, né? Eles ficam tão preocupados, né? Aí a mãe diz, ele está com fome. A mãe diz, coloca ele direito no colo, ele não está gostando dessa posição, mas o menino não disse que estava ruim. Entendeu o que é um discernimento? Essa percepção maternal, né? Materna. Então, já há no homem um discernimento. Sabe quando você sente aquela coisa que não vai dar certo? É bom você conferir, trazer o aferidor, né, dos sentimentos. O discernimento é o aferidor. É esse elemento que você vai testar. Hoje, quando você entra num lugar, você tem lá um aparelho para identificar a sua pressão. Dependendo entra, dependendo não entra, dali já vai para o UPA, já vai para uma especialidade que vai atender do assunto. O dom de discernimento é um aferidor, né? É aquele aparelho que prova se realmente é ouro, ou se é falso, ou se é verdadeiro. Então o discernimento se aplica no seu sentimento. Será que é o caso? Será que não é o caso? Será que ele é de Deus? Será que não é de Deus? Será que eu compro? Será que não compro? Meu Deus, o que eu tenho que fazer nessa situação? Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu estou correndo contra o horário. E aí você, sem discernimento, sai correndo atrás de um, sai correndo atrás de outro, liga para um, liga para outro. E aí as pessoas também bem intencionadas, querendo ajudar, mas impulsionada pelo espírito da carne. E muitas vezes, dependendo da conduta dessa pessoa, eles se tornam também um canal do diabo, e o diabo tem uma oportunidade à distância de afetar sua vida, afetar sua casa, porque o dom do discernimento está ligado diretamente às nossas decisões. Tem mais alguém chegando aí? Compartilhe esta live, é uma alegria ter você aqui, participando desse assunto, desta 11ª live, que tem como a temática é o processo do engano, né, no foco. O foco do dom do discernimento é rastrear, é identificar o engano. E a origem desse engano é humano, é diabólico, porque ele já parte de Deus. Então ele, como aferidor, como elemento que vai provar o falso e a mentira e o verdadeiro, já é de Deus. Ele vai então rastrear essas informações, toda essa situação que estão acontecendo. Voltando para já então partirmos para o encerramento. E você que entende que o assunto ficou em aberto, pode ter certeza que eu ficaria aqui muitas horas. Tem muita coisa para dizer. Porém, eu partindo para o encerramento, quero então dizer a você: olha, você pode, e eu vou profetizar na sua vida em nome de Jesus, porque o meu desejo é que você não continue sendo enganado. Olha, gente, eu tenho um grande testemunho de uma proposta que eu tive quando a pessoa disse a mim, e isto os pastores que estão me assistindo são testemunha. Essa pessoa, vivendo um momento do início do ministério produtivo, naquele início as coisas crescendo, e você sabe que o início traz as pessoas empolgadas, as pessoas que não fazem
uso do raciocínio nas decisões, e em busca também de uma oportunidade, eles também aproveitam o sentimento também que tem acerca de algo faz com que eles tornem-se parte daquele projeto. Mas a proposta que eu recebi, uma proposta irrecusável. A pessoa queria que eu tirasse a sede da nossa cidade, Registro, para quem está me assistindo aí de fora, e levasse essa sede para um outro lugar. Esta pessoa me dava um subsídio, me dava todo o amparo de combustível, esta pessoa colocaria todo o aparato da estrutura desse templo e, enfim, me dava todo o suporte. Por quê? Segundo esta pessoa, que por ética eu quero aqui omitir, claro que eu vou fazer isso, havia tido uma revelação, havia recebido de Deus uma revelação que o ministério continuasse, mas que a sede fosse nessa cidade, uma cidade promissora, né? É como nos Estados Unidos, que às vezes uma igreja com 100 pessoas não tem a arrecadação que uma igreja nos Estados Unidos com apenas 4, 5, 10 pessoas é possível alcançar ainda muito mais resultados, né? Por conta do poder econômico, é claro. E eu fiquei com isto no meu coração. E louva a Deus, a irmã Thelma está chegando aí, presbítero Aguinaldo, da Distrital do Rio Preto, irmão Jean Rodrigo, e missionária Nair da sede, o irmão Felipe Queron de Chapecó. Meus irmãos, compartilha aí. O nosso desafio hoje é chegar em 200. Será que eles nos dão essa condição? Será, irmão, que você pode, antes de terminar essa live, me dar esse presentão, nós fechar com 200 compartilhamentos para a honra e glória de Jesus, que aonde já chegou, Deus seja glorificado, já estou grato por isso. Bom, essa pessoa então colocou Deus no meio, Deus falou comigo, demorei para orar, para falar com o Senhor, mas eu tenho certeza que Deus está nesse negócio e é uma oportunidade, pastor João, para a sua vida. Irmãos, eu fiquei tentado, aquilo me trouxe assim, algum momento de conflito, porque vou, aquele momento difícil, aquele momento onde eu precisava pagar os aluguéis e continua em alguns lugares pagando, muitas situações, coisas difíceis, e ali eu senti vontade de ir, mas em algum momento eu coloquei o dom de discernimento para discernir o meu sentimento, o dom de discernimento para discernir o que eu ouvi, que Deus estava no negócio, mas o dom de discernimento começou a me dar condição de eu começar de uma forma singular analisar todos os fatos, os prós e os contras. Em suma, a glória de Deus Pai, Deus seja louvado. Eu não fui, estou aqui, e a sede do ministério continuará aqui. E com pesar, com saudosa memória, a pessoa depois de 3 meses partiu para a eternidade. A pergunta é essa: e se eu estivesse lá? E se eu fosse, irmão Juliano? A proposta era boa. Ah, pastor, o senhor é contra a proposta? Não, eu não sou contra a proposta. Eu sou contra tudo o que se faz apenas como impulso do momento. Irmã Cristina Oliveira pede oração para que Deus conforte a sua família, pois faleceu seu pai. Oh, meu Deus. Oh, dias difíceis. Vamos estar orando daqui a pouco, minha irmã, né? Eu sou contra aqueles impulsos imediatos, aqueles impulsos só pela proposta. Não, lá eu ganho mais. Não, lá eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não mude seu discernimento. Aleluia.
Não assine contrato sem discernimento. Não vá aceitando mudanças de igreja. Hoje, infelizmente, eu iniciei dizendo, estava aqui tentando não falar. Mas hoje existe um problema muito sério dentro das nossas igrejas. Pastores dizendo para o outro: irmão, saia daí, você já era para ser pastor, você já era para ser obreiro, você já era para ser cantor, você já era para ser missionário. Se você estivesse aqui, você já estava vivendo do altar, você já era pastor. E pior do que a proposta, que eu não digo do diabo, porque eu não sei se o diabo usa pastor, será que? Eu não sei se usa, mas acho que deve usar. Satanás não respeita a nomenclatura. É esta pessoa achar que naquela igreja ela está perdendo seu tempo, que não está sendo reconhecida. Como também pode ser de Deus. Eu não estou dizendo que é errado a mudança, mas faça a mudança não pelo cargo, não pela consagração, mas pelo discernimento do Espírito, porque é possível que o lugar que o discernimento esteja apontando você para ir, talvez você passe um processo ainda pior do que aquele que você está passando aqui. Mas como você fez a sua decisão por um discernimento, pelo dom do Espírito Santo, que é um discernimento que nos capacita a ver de forma clara, plena, a decisão correta e assertiva, até no deserto Deus faz banquete, Deus vai ser com você. Deus seja louvado. Não seja um Ló que muda só porque a campina é verdejante. Por isso que eu toco no assunto. Quando você toma decisão sem discernimento, só por aquilo que você ouve. Ló não foi por aquilo que ouviu, não. Ele tomou a decisão pela visão humana, a altivez. Ele achou que estava levando vantagem sobre Abraão. Mas sem discernimento, caiu numa situação que, se Deus não usa de misericórdia, se o próprio Abraão, seu tio, não intercede por ele, o resultado da mulher dele ter ficado lá. As consequências, ele pagou um preço muito sério. O dom de discernimento, ele é um dom que vai lhe ajudar. Vai lhe ajudar, ele será de extrema importância na sua vida, amada irmã, amado irmão, amado pastor, amado obreiro. Deus seja louvado. O dom do discernimento, na medida que você amadurece, ele vai lhe dando essa capacidade. Você não vai se tornando um crente frio, não. Você vai se tornando um crente sensível ao Espírito Santo. Amém? O dom do discernimento, ele vai ajudar você a rastrear, a identificar algo que a aparência é outra, né? É escorpião se apresentando como peixe, é pedra com como aquelas frutas artificial, pedra que quando você olha assim chega que cheirinho de pão, mas quando você morder você vai quebrar todos os seus dentes. Não é pão, é pedra. Discernimento, ele fará você lidar com suas emoções, lidar com seus processos mentais. O discernimento é um chamado. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai, examine, analise. Não é só o que você ouve, mas o que você está ouvindo está mandando você fazer. Isso tem que levar para os critérios do discernimento. Deus te abençoe. Obrigado, meus amados, os de perto e os de longe. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Levei muitos anos para trazer essa proposta. Meu filho, Cristiano, mais velho, mais experiente, mais velho, meu filho João Batista, que está me auxiliando, pastor João Júnior, Luciano, que é o tecladista, os nossos obreiros que estão aqui, o Juliano,
sempre eles, pastor Ricardo, sempre, pastor, faz um trabalho dessa maneira, faz um trabalho que a gente percebe que não tem, né, um trabalho mais minucioso, né, um trabalho detalhista, se discute, se fala um pouco, né? E eu estou disposto também a ser contrariado, e você tendo um parecer melhor, por favor, estou inteiramente à sua disposição. Não sou dono da verdade, e a minha intenção aqui é que você seja mais assertivo na sua decisão, certo? Que você decida, não somente aquele momento. Eu fico muito triste quando escuto esse negócio: ah, Deus me deu o carro, Deus me deu o carro. Aí passa 30 dias, cadê o carro? Né? Ah, meu casamento foi de Deus, foi maravilha, foi Deus que preparou. Não dura nem a lua de mel. Antes de chegar às 24 horas, o casamento já se acaba. Nós temos que ter cuidado. Hoje disse uma coisa: pastor, Deus mandou eu vir para cá. Ah, Deus mandou, Deus falou comigo. E agora Deus não fala mais com o pastor. Deus não fala, não. Deus só fala amém. Aí, sabe, Deus, ele está sendo colocado em um ambiente onde nós temos que resgatar o respeito e o temor pela presença de Deus, né? Dizer que Deus mandou e de repente passa alguns dias, estão outra coisa acontecendo. Com março está chegando, pastor Leastro chegando nesta live. Deus mandou, Deus mandou você fazer, Deus mandou você ir, Deus mandou você vir, e aí de repente nós também, sem discernimento, abraçamos, recebemos, e quando não recebemos, desprezamos, rejeitamos o que Deus mandou aceitar, né? E aceitamos o que Deus não mandou aceitar. Falamos o que Deus não ordenou e deixamos de falar o que Deus falou. Discernimento não é um dom exclusivo para um grupo de pessoas. O dom de discernimento é um chamado para todos os cristãos, para todos aqueles que querem ser mais assertivos em suas decisões. Deus nos abençoe. Fico por aqui. Shalom. Eu quero orar com você agora. E agora eu vou orar para que o Espírito de Deus... Você vai fazer isso, pastor? Só está numa live, você não está no púlpito. Eu estou diante de Deus. Diante de Deus. E eu vou orar por você agora, para que você que crê, você que... Não entendi muita coisa, pastor, mas eu entendi que eu tenho direito ao dom do discernimento. Glória a Deus, glória a Jesus. Você vai deixar de ser uma vítima da mentira. O engano vai perder mais um, porque você será capacitado pelo dom do discernimento. Ore comigo agora. Pastor Leastro, deixou um comentário. Pastor Leastro, tá aí? Chegou aqui? Acho que não chegou. Temos que ter cuidado com nossa certeza. Sentir Deus, sentir pode ser humano. Cuidado com nossas emoções. Pastor Leastro, obrigado, né? O senhor é muito bem-vindo. É um homem que elucida a ministração da palavra de Deus com clareza. É um dos pregadores do Vale do Ribeira e é um membro da instituição no Vale, nosso secretário adjunto. Ele diz assim que nós devemos temos que ter cuidado com a nossa certeza. Sentir Deus, sentir pode ser humano. Cuidado com a nossa certeza. Temos que ter cuidado com a nossa certeza, temos que ter cuidado com as nossas emoções, temos que ter cautela com aquilo que sentimos. Deus abençoe. Eu não vou ser repetitivo, você vai perceber que em algum momento eu toquei nesse assunto, quando o discernimento ele também precisa ser aplicado nos seus próprios processos de emoção. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, quando João diz amados, ele não está se dirigindo a uma classe do clero religioso. Quando ele diz amados,
Ele não se dirige apenas a um grupo de pessoas que afirmam ser teólogos, afirmam ter um nível superior em teologia. Quando ele diz amados, ele se dirige a todo o seu povo. Ah, Deus seja louvado. Quando João escreveu essa carta, ele estava se dirigindo à igreja da Ásia do primeiro século, que estava sendo já sofrendo esses ataques do ministério do anticristo, no seu desenvolvimento. E aqui, nesta noite, nós paramos para tratar esse assunto acerca dessas operações que ocorrem na nossa relação, que ocorre durante o dia, na madrugada, durante a noite, essas informações que chegam, essas informações, essas meias verdades, essa mentira, este engano e esta verdade. Aonde está tudo isso? Está no meio da nossa relação. Aonde está a verdade? No meio de uma multidão de informação. Aonde está essa mentira? Como é difícil! Não é fácil, Senhor. É um grande desafio para mim. É um grande desafio para esse pastor, para esse pai de família, para esta irmã, para este jovem obreiro, para esta líder, meu Deus, para este líder. Receba em nome de Jesus. Receba o dom do discernimento. Não pela função que você tem. Você tem direito de receber o dom do discernimento, porque você é um cristão. Você primeiro você é um pai de família, você é uma pessoa. E suas decisões, elas se desenvolvem dentro desses relacionamentos humanos, dentro desses relacionamentos espirituais, dentro desses relacionamentos empresarial e negócios. E o dom do discernimento lhe ajudará em todas as decisões em quaisquer esfera que você necessite. Receba em nome de Jesus. Senhor, a nossa irmã que teve a perda do seu pai, que esta família seja consolada, que esta família, como as muitas famílias brasileiras que foram vítimas desta crise, desse Covid-19, Senhor. Meu Deus, consola. Espírito de Deus, em o nome de Jesus, assim cremos e oramos para que o teu consolo e a tua graça alcance todas as famílias. Deus vos abençoe. Shalom. Adonai. Deus vos abençoe.